Bom dia, irmãos. Hoje está sobre os cuidados do Senhor e Ele me concede essa oportunidade de estar compartilhando com os irmãos esta aula de hoje. E a aula de hoje nós vamos estar falando, continuando a falar, de presbiterianismo avançado, história, doutrina e vida sob a soberania de Deus, mas precisamente é importante que a gente saia daqui hoje mais convicto de que Deus é santo e que nós somos totalmente depravados. Vamos falar de depravação total. Então, meus amados, é com esse objetivo que eu quero nesse momento orar e pedir ao Senhor que esteja nos conduzindo nesta aula. Vamos curvar nossas cabeças. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede. Eu quero agradecer por esta oportunidade. Pedir, Senhor, que o Senhor esteja me usando, apesar de mim. Faça, Senhor Jesus, com que cada coração aqui presente possa estar também aberto à Tua palavra, a conhecer as verdades bíblicas que o Senhor nos deixou. E que nesse tempo possamos crescer. E crescendo, Senhor Jesus, possamos estar mais próximos daquilo que o Senhor quer de cada um de nós, mais parecido com Teu Filho Jesus. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estaremos falando dos 5 pontos do calvinismo. A gente já viu uma primeira aula com o pastor Weber. Depois, nesta aula com o pastor Weber, nós vimos os nossos símbolos de fé. Depois nós tivemos uma segunda aula, onde nós tivemos a oportunidade de ver, ouvir e trabalhar uma visão da cosmovisão calvinista. E hoje nós vamos trabalhar dentro dos 5 pontos do calvinismo, a depravação total. E a gente tem os outros pontos que estaremos abordando em aulas futuras. Então, nesse momento, nós estaremos aqui falando um pouco, do que venha ser um pouquinho da história, para a gente entender o que vem a ser depravação total e por que nós nos enquadramos exatamente dessa forma. Um pouquinho do que foi, a história de Agostinho, quem primeiro abordou esse tema. Ele viveu, teólogo lá do século V, viveu aproximadamente aí, a história narra para a gente entre 1000 e 1200 anos antes de Calvino, mas lá ele já tratava, do tema depravação, porque ele via também, um profundo estudioso, e conhecedor da verdade, e principalmente da sua condição de pecador. Então ele tinha total convicção de que nós somos pecadores. E assim somos totalmente depravados. E ele tratou também da predestinação, da expiação e outros assuntos que trataremos no futuro. Ele defendeu as verdades bíblicas contra um ensinamento de Pelágio, que apareceu em Roma com conceitos muito distorcidos dos conceitos das Escrituras. Então, já naquela época, Agostinho já tratou desse tema. E por quê? Porque Pelágio, a gente precisa entender quem foi, e o que eles ensinavam, o que efetivamente ele ensinava. Ele ensinava, meus queridos, que o pecado, aqui fica um constante troca de olho, Pelágio vem do nome Pelágio de Bretanha, um conceito, eles traziam um conceito teológico que nega, primeiro, a visão de pecado original, ou seja, o pecado cometido por Adão e Eva, nossos pais, os primeiros que aqui foram colocados na face da terra para cuidar das coisas do Jardim do Éden e que nos decepcionaram e decepcionou a Deus. A corrupção da natureza humana, ele entende, e eles pregavam que a natureza humana não é totalmente corrupta. E necessidade da graça divina, ele negava a necessidade
da graça divina para a salvação. Então, esses ensinamentos passaram então a ser combatidos já lá por Agostinho, totalmente sustentado pela Bíblia, pelo estudo que o tempo inteiro ele fazia da Bíblia, e sendo conhecedor da palavra, e principalmente estudioso, e mais do que isso, conhecedor da sua condição de pecador. E o que mais que esses ensinamentos de Pelágio pregava? Que crianças nascem boas, sem qualquer pecado. Nós que já fomos pais, ou aqueles pais que jovens hoje, né? Você tem 2 filhos. Você cria, a princípio, os 2 com a mesma educação, com a mesma orientação, mas você percebe comportamentos totalmente diferentes entre um e outro. Por que será? Será que eles, tão pequenininhos, já aprenderam coisas diferentes? Ou será que isso está nele? Ele nasce assim, com a natureza de pecado. Mas eles diziam que não. Que a natureza do homem é inclinada totalmente para o bem, né? E que o pecado é simplesmente um hábito. Que na medida que você age, em função dos seus convívios, dos seus relacionamentos, você, então, começa a ter hábitos bons ou ruins, conforme esses relacionamentos. A gente sabe que isso é possível, mas a gente sabe que não é este o ensinamento bíblico, que a gente já nasce com a nossa capacidade de pecar, e a gente simplesmente usa ou aproveita o meio para simplesmente desenvolver esta nossa capacidade. O homem tem força para permanecer ou não no pecado. Era outro ensinamento que eles, ou seja, a força está em mim. Eu posso decidir quando eu peco e quando eu quero parar de pecar. Era outro ensinamento combatido por Agostinho. Não há necessidade da graça, muito menos da graça, para que a gente saia dessa condição. Então, esses ensinamentos eram ensinamentos da época, já há 1000 anos atrás. E às vezes a gente debate isso como sendo coisa nova, e não é, né? Nosso coração sendo totalmente corrupto, tem pessoas e tem linhas de pensamentos que tratam dessas coisas. E nós precisamos estar prontos e conhecedor da verdade bíblica, para que a gente possa selar fileiras, juntamente com Agostinho, assim como fez Calvino, lá já nos tempos de Calvino, não permitindo que esse tipo de ensinamento prospere, mas é sabido, né, que há denominações que pensam dessa forma. Mas, meus queridos irmãos, não é assim que nós pensamos. Mas algumas igrejas, em especial a ortodoxa romana, conhecendo, né, aqueles ensinamentos de Pelágio, conhecendo como pensava também Agostinho, começou a flexibilizar, coisa que também é muito natural nos nossos dias, né? Ah, não dá para ser assim, mas também não dá para ser como Pelágio pensa. Vamos pensar num algo meio termo? E a gente percebe muito isso também nos nossos dias. Consideram o pecado simplesmente como uma doença, algo que você simplesmente precisa de uma pequena receita para cuidar dessa situação que você encontra. Revela o pecado e tratam com leveza. Vejam vocês se a gente também não faz isso hoje, mesmo aqui dentro desta casa. Quando nossos filhos começam a ficar adolescentes e vai para a balada, e nós, filho, o ambiente não é propício. Não, pai, besteira. Ou não é assim. Ou a gente costuma dizer e ouvir, e mesmo sendo crente, às vezes a gente, por não ter feito o nosso dever de casa, a gente começa então a flexibilizar o pecado, a permitir variações do pecado, coisas que a palavra de Deus é firme e ele condena
aquela condição de pecado. E mais uma vez, que a salvação é a decisão do próprio homem. E nós não pensamos assim, não é assim que nos ensina Calvino, não é assim que nos ensina os ensinamentos dessa igreja. Aqui no meu tempo de espera. Mas vamos adiante. Falar um pouco mais de quem foi João Calvino. Né? Objeto do nosso estudo, objeto daquilo que nós estamos estudando, aprofundando no nosso conhecimento do que vem a ser as nossas doutrinas. Ou seja, um francês que perseguido ali foi para Genebra, né? E que com o tempo, definitivamente, ele se tornou, né, o centro do presbiterianismo europeu, em Genebra, e Calvino permanece até hoje como figura central da história ali na Suíça, porque ele foi um homem que contribuiu com a reforma protestante, e a gente sabe que Lutero deu o primeiro passo, e depois ele basicamente sistematizou tudo aquilo que a gente tem hoje de ensinamento para ser seguido, e principalmente as doutrinas que nós seguimos e confiamos e acreditamos. Amém? A gente só reforça que ele influenciou fortemente a reforma, mas também teve adversários, né? Após sua morte, alguns teólogos, sob influência da tradição humanista, e a gente precisa falar um pouquinho sobre essa tradição humanista, ou seja, quando nós, os humanos, achamos que somos o centro e não Deus, né? Então, essa tradição passaram a questionar algumas das doutrinas, e dentre esses questionadores estão aí os seguidores de Armínio, ou Jacó Armínio, que passaram então a contestar aqueles 5 pontos que nós estamos aqui estudando, dentre eles a doutrina da depravação total. E eles escreveram um documento chamado de Remonstrância, que foi dirigido, né, que foi um documento redigido por seguidores de Armínio, que expunha o armeniano, ou as teorias de Armínio, a doutrina, em 5 pontos. E naquela oportunidade, foram então reunidos, aqui só um pouquinho de história, sínodo contendo pastores e presbíteros reunidos em Dort, né, na Holanda. Resultou num documento conhecido como Cânones de Dort, que rejeitou esses postulados, ou vamos dizer assim, esse documento, porque eles já conheciam, eles já viviam os ensinamentos de outrora, então confirmaram que aqueles ensinamentos não estavam aderentes àquilo que a igreja presbiteriana, que os protestantes da época acreditavam, e principalmente os presbiterianos. E agora, Cláudio? Foi. Então é o seguinte, algumas perguntas que no final desse estudo eu gostaria que nós pudéssemos estar respondendo. Ou seja, o que é depravação, o que se quer dizer por depravação total e qual a importância dessa doutrina, né? Então, são pontos importantes que a gente precisa estar tratando juntamente com esse tema. Meus irmãos,
Quando falamos de depravação total, os calvinistas estão afirmando que, em decorrência da queda de nossos primeiros pais, ou seja, Adão e Eva, lá no pecado original, né, o ser humano está totalmente corrompido. E corrompido como? Ah, Cláudio, eu estou com dificuldade aqui. Foi. Afirmam que, decorrência da queda dos nossos primeiros pais, está totalmente corrompido no corpo e na alma, portanto, nele não há nenhum bem espiritual. Então, meus amados irmãos, assim a palavra de Deus nos ensina, assim nós acreditamos que nós estamos totalmente caídos, porque nós somos da descendência do povo, somos descendentes de Adão e Eva, e eles, ao caírem, nós caímos juntos. E nós não temos capacidade espiritual de sair dessa condição por nós mesmos. Ou seja, em contestação àquilo que as teorias armenianas apresentavam. O pecado original não significa que o pecado fica, né, ou faça parte da natureza humana como tal, pois Deus fez o homem reto. Isso está lá em Eclesiastes 7:29. Mas a gente sabe que a partir da queda, isso só reforçou. Significa que pecaminosidade marca cada um desses nascimentos na forma de um coração inclinado para o pecado, antes de qualquer pecado, de fato, ser cometido. Ou seja, nosso coração, a nossa condição é assim. Nós nascemos assim. Nós simplesmente, em função do ambiente, em função daquela situação que a gente está vivendo, ou seja, a gente fica cada vez mais pronto o tempo inteiro para viver nessa condição de pecado. Porque assim é o nosso ser. É assim que nós somos. A pecaminosidade íntima é a raiz da fonte dos pecados atuais, transmitida por Adão, nosso primeiro representante diante de Deus. A doutrina de pecado original nos diz que não somos pecadores porque pecamos. Olha essa afirmação. Não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, nascidos com uma natureza escravizada no pecado. Esse é o nosso ser, essa é a situação nossa, do homem. Aqui eu tenho uma definição do Guy van Barren, que é um dos autores de um livro também chamado Depravação Total. Dentre as muitas literaturas que nós temos a respeito do assunto, na internet, livros na nossa igreja, ele tem essa definição que eu achei interessante compartilhar com os irmãos. O que é depravação? Oh, meu Deus. Vou pegar uma aula só para pilotar isso aqui depois, viu? Significa perversidade, corrupção, mal inato do homem não regenerado. Então, essa definição significa perversidade, que nós somos corruptos, que esse é um mal inato de todo aquele não regenerado. Nós que estamos aqui, supostamente regenerados, porque num dia nós fomos tocados e alcançados pelo Senhor. Nós continuamos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Não é porque a gente... não para sair ainda, não. Mas nós fomos alcançados, nós fomos regenerados no Senhor, no corpo, vertido ali naquela cruz de Gólgota, o sangue derramado, nos condicionou, nos apresentou essa condição de sermos regenerados. Então, se há alguém aqui que ainda não se sente, ou que não foi alcançado, que ainda não teve essa graça, né,
de ter sido alcançado pelo Senhor, é um momento de reflexão. Cara, eu fiz alguma coisa que... Adicionar a palavra total à depravação é enfatizar, sem nenhuma sombra de dúvida, a verdade que não há absolutamente nenhuma bondade no coração do homem natural, no homem que é nascido de Adão e Eva. Ou seja, todos nós fomos nascidos de Adão e Eva. Então, nós estamos naquela condição de homem natural, homem corrupto, homem pronto a cometer pecado. E mesmo nós sendo regenerados, nós precisamos a todo tempo, aqui nós falamos nesta aula de hoje, de oração. Pastor Wildo aqui agora há pouco falou do que é possível quando a gente coloca os joelhos de oração. O tempo todo, estudando a palavra, conhecendo a verdade e colocando-nos em oração, em vigilância constante a todo tempo inteiro, para que o Senhor continue, né, nos dando a graça redentora de permanecermos firmes, né, apesar de nós. Meus queridos irmãos, então por isso eu compartilho, a gente adotou, além desse livro que eu estou mencionando, esse livro que a gente tem aqui, chamado 5 Pontos do Calvinismo, né, e também um livro bastante estudado pelos presbiterianos, que é O que o Presbiteriano Inteligente Precisa Saber. Eu acho o título um pouco pretensioso demais, não precisava, mas eu acho que está aí. É um dos livros importantes, interessantes para a gente fazer a leitura. E a gente tem aqui, queridos, o que as Escrituras afirmam. Até aqui a gente viu um pouco de história, a gente viu como que a gente chegou nessa situação e por que nós estamos aqui nesse momento, nessa condição de reconhecer aquilo que realmente somos na visão calvinista, que é o que nós estamos estudando. E ali em Efésios está dito: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Efésios 2, 21. Então a palavra, as Escrituras, o livro que a gente está aqui com o propósito de lê-lo, 2, 1, isso. O livro que nós estamos aqui com o propósito de ler, meus queridos, nós não podemos deixar de estarmos dedicando tempo de oração, tempo de leitura, tempo de meditação, porque são as Escrituras que nos fortalecem, são as Escrituras, e nós confessamos isso, que a nossa regra de fé e prática está aqui. Eu falei e vou falar um pouco, né, de repente, de Westminster, de Dort, como nós falamos, mas aonde a gente tem que colocar o nosso tempo, nossa dedicação, é sempre nesse livro. Estando ali, né, e quem estuda e tem a oportunidade de ter a nossa Bíblia de Genebra, que tem comentários, que tem lá no final da Bíblia, ainda temos as nossas símbolos de fé. Então, você consegue tirar dúvida, e fortalecendo e estando sempre pronto, né? Primeiro, para enfrentar possíveis questionamentos, embora não seja esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Então, a gente estando focado na palavra de Deus, nós estaremos a todo tempo pronto para isso. É para você, mano? Ah. Não está voltando, não, cara. Agora, isso. Vou largar esse negócio aqui. Fica aí. E a vós outros, que estáveis mortos pelos vossos transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos.
Colossenses 2:13. Então, a palavra de Deus que estão reveladas para nós, está todo o tempo nos mostrando que nós estamos o tempo inteiro dependendo do Senhor. Porque por nós mesmos, nós continuaríamos felizes naquela condição de simplesmente pecar e pecar e pecar. Porque assim nós somos naturalmente. Mas o Senhor nos mostra através da tua palavra que nós temos da nossa natureza, né, simplesmente a regeneração nele. As Escrituras, lá em Romanos 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus irmãos, aí está mais uma referência bíblica nos mostrando que não há nenhum que consiga viver debaixo da lei ou cumprindo a lei. Seguimos. O que mais que as Escrituras afirmam lá em Eclesiastes 7:20? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então as Escrituras, o tempo, seja no Antigo, seja no Novo, o tempo inteiro nos mostrando que o homem é caído por natureza, né? Porque assim Deus nos vê espiritualmente, dessa forma que nós somos vistos. E a gente só tem condição de viver reconhecendo isso. E todas as vezes que nós reconhecemos isso, quanto mais nós reconhecemos a nossa condição de pecador, mais nós enaltecemos o poder de Deus. Cada vez mais que nós tentamos justificar a nossa capacidade de fazer alguma coisa para sermos salvos, mais nós estamos rejeitando ou dizendo: Deus, você não é tudo isso. A gente quer achar que a gente pode fazer alguma coisa. Meus amados, é isso que a palavra de Deus nos diz. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Em sendo assim, eu quero pedir um dos irmãos que tem a voz potente aí para abrir lá em Romanos 3, de 10 a 18, e ler para a gente reafirmar mais essa condição nossa. Se alguém puder abrir também no Salmo 14, de 1 a 3, eu agradeço. Quem for ler, por gentileza, levanta a mão aí que eu levo o microfone. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Lê. Salmo 14, de 1 a 3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda,
se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Meus irmãos, então nós temos aqui três citações, que reforçam que nós, sozinhos, ou da nossa natureza, nós estamos sempre prontos para permanecer e continuar pecando. Então, o nosso caminho é sempre reconhecer essa nossa condição, cair de joelhos e confessar isso perante o Senhor, e a gente poder estar sempre, queridos, prontos para que a gente não fique eternamente tentando sair dessa condição sozinha, porque nós não somos capazes. Assim diz a palavra de Deus nessas diversas referências aqui mencionadas. E lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós devemos a todo tempo, o tempo inteiro, dar glórias a Deus, porque Ele nos escolheu. Porque assim diz a palavra do Senhor. Nós não somos por nós mesmos capazes de nos salvar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Veja que promessa maravilhosa. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Meus amados, vocês acreditam nisso? Vamos ouvir, eu quero ouvir um amém. Amém, porque eu também acredito. Assim diz a palavra do Senhor, e assim nós devemos acreditar, porque nós acreditamos nesta palavra, nós confessamos isso. E vamos mais um pouco adiante. Um dos nossos símbolos de fé. Na Confissão de Westminster, no seu capítulo 6, fala da queda do homem, do pecado e do castigo. Na Bíblia eu li, não entendi, com toda essa clareza que aqui a Bíblia nos apresentou, tem alguma dúvida. Então eu vou ver o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em seus pecados e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e parte do corpo e da alma. E aí, meus irmãos, lá tem todas as referências bíblicas que nos dão suporte para fortalecer essas verdades. Verdade esta que estão ali na Bíblia, né? Mas que também nessa símbolo de nossa fé estão lá descritos e nos dando orientação. E por que é importante isso? O pastor Web já nos disse isso na aula que ele nos deu. Porque ali nós temos diversos ensinamentos. Uma forma de abordagem que às vezes nem sempre tenho clareza ao ler a Bíblia, ali tem uma forma de pergunta, de resposta, ou de onde a gente pode alcançar maior clareza. E aqui nós temos a grata, surpresa, e principalmente a grata satisfação de termos irmãos que escreveram essa Bíblia, que é a Bíblia de Genebra. Onde nós, crentes, não podemos deixar de ter uma Bíblia dessa em casa. Porque aqui existem comentários. Aqui existe orientação. Não entendi o que está no texto. Vou aqui, eu tenho esclarecimentos. Eu não entendi essa passagem. Ele te dá outra referência. Então, olha a passagem tal. E aí a gente fortalece. Assim, fica mais fácil o entendimento. E a gente vai continuando buscando, apesar de nós, que o Senhor
continue nos dando a orientação e o entendimento, porque Ele só vai abrir o coração e seu ouvido para aqueles que são dele. Então é importante a gente estar fazendo a nossa parte de estar estudando, conhecendo, porque assim é o ensinamento. Aqui eu começo a caminhar para as nossas conclusões, porque a palavra de Deus também diz: todos os homens, exceto Cristo, são depravados e transgressores. Vou repetir. Todos os homens, exceto Cristo, são depravados e transgressores. Então, o único que se fez homem, viveu entre nós, passou por tribulações, foi tentado e resistiu, foi Jesus. Nós outros, você viu que não estava nem na minha mão dessa vez, né? Não somos capazes sozinhos, sem Deus, de viver e suportar as tentações. Por isso, meus irmãos, reforço, Salmo 143, 2, Salmo 53, de 2 a 3, né? Então, são referências que eu vou deixar com os irmãos, para que depois possam estar buscando. Em cada parte, todos os homens são depravados. Em cada parte. Que partes são essas? Nos nossos atos, nas nossas emoções, nas nossas vontades, no nosso coração. E Jeremias já disse que nós temos um coração o quê? Enganoso, né? E nós temos ainda pensamentos, são sempre comprometidos pela sua condição diante de Deus. Então, nossas emoções, nossos atos, são sempre, meus irmãos, de alguém que é, a cada parte, o homem é depravado. Ou seja, a gente está sempre capacitado para o pecado. E a gente só tem uma condição. E essa condição é o Senhor. E ainda tem mais uma afirmação assim, ó. De forma completa, em cada parte, os homens são depravados. Não há uma parcialidade, né? Cada parte do homem é totalmente depravada. E não há nenhum em parte alguma, né? Ou seja, cada parte do homem é totalmente depravada e não há nenhum bem em parte alguma. Assim, eu estou trazendo muitas dessas afirmações, meus queridos, para a gente não ter dúvida ao sairmos daqui, ao passarmos por esse estudo de depravação total, um dos 5 pontos da teologia reformada, que a gente saia daqui com dúvida da nossa condição, ou achando que a gente pode mudar isso sozinho. Então, se a gente conseguir, a gente já teve lá no início uma definição do que é ser depravado. E em todas essas afirmações da palavra de Deus que nós vimos aqui nessas referências, a gente tem essas confirmações de como Deus nos vê. E de como efetivamente nós somos. Olha uma outra afirmação que eu trouxe lá do livro do Bruce. Ele diz: a salvação vem de Deus somente. Parece redundante, você viu o tanto de somente que tem aí? Mas esse nosso irmão estudioso, ele diz: a salvação vem de Deus somente, através de Cristo somente, pela graça somente, através da fé somente, que nos é dada como um dom de Deus, para a glória de Deus somente. Aleluia? Amém, meus irmãos. Pois esse irmão é um irmão, ele é um estudioso, e ele diz, e eu achei interessante, a hora que eu li, eu falei: por que tanto somente?
para a gente fixar, que é só e somente só através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele nós chegamos ao Pai. Que aplicações a gente pode ter? Ou que eu pensei, eu achei muito interessante esse texto de Filipenses que ele diz: porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a tua boa vontade. Então, mais uma vez, está lá em Filipenses 2,13. Que aplicação que a gente pode tirar dessa passagem? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então, a aplicação, meus irmãos, que eu tirei daí, e cada um pode tirar a sua, que é da vontade de Deus, que nós estejamos aqui neste lugar agora. Que é da vontade de Deus que a gente esteja estudando esta matéria. Que é da vontade de Deus que nós estejamos aprofundando o conhecimento sobre o que é ser um depravado. Porque todo tempo, todo pecado que nós cometemos, por menor que seja ele, é contra Deus que nós estamos pecando. Né? Às vezes a gente ofende o irmão. É claro que você pecou contra aquele irmão, mas você também ofendeu a Deus, porque ele diz: amai o seu próximo como a ti mesmo. Então, meus queridos, a gente precisa estar atento de que nós precisamos de Deus e estar orando. E se Deus quiser, né, nós temos aqui todas as quartas-feiras um tempo dedicado à oração. E na semana que vem, a semana inteira dedicada à oração. Para que Deus possa atuar em nossas vidas, realizar em nossas vidas, segundo a sua boa vontade, aquilo que Ele deseja para a vida de cada um de nós. O que mais que a gente tem de aplicação? Que o Evangelho nos qualifica a resolver os problemas do mundo até a volta de Jesus. Parece forte, né? O Evangelho nos qualifica a resolver os problemas do mundo até a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus é o que todos nós queremos, é o que nós almejamos. É que Ele venha e nos leve para uma vida eterna, livre de todas as tribulações, livre de todas as dificuldades, mas as dificuldades, enquanto aqui estivermos, é conhecendo e vivendo o Evangelho, é que nós vamos ter condições de viver melhor nos nossos relacionamentos, viver melhor com o nosso próximo, viver melhor com a nossa família, viver melhor entre as pessoas com quem nos relacionamos e evitar, né? Evitar, porque a nossa carne, como está o tempo inteiro que nós estamos aqui estudando, é da nosso corpo, que é sempre o pecado. Mas a palavra do Senhor nos qualifica, através do Evangelho, para sermos diferentes, para sermos pessoas que consigam conviver, relacionar e viver uma condição que é o que se espera daqueles que se dizem e que foram alcançados pelo Senhor e que um dia nós aqui na frente confessamos fazer parte dessa família, confessamos que somos e acreditamos no sangue de Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, por isso eu estou dizendo que esse Evangelho ele nos qualifica. Estamos numa condição terrível em nossas próprias depravação e não há esperança longe da graça sobrenatural e imerecida de Deus. Não há, meus irmãos. É assim que nós acreditamos, que não há. Só nele
na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós podemos ser diferentes. E o Evangelho é que nos capacita a isso. Porque é o Evangelho que vai nos dar toda essa base de conhecimento. A cruz é o caminho. Eu gostaria de estar encerrando essa aula hoje. Primeiro, nos colocando nessa condição que nós dependemos totalmente de Deus, do teu Filho, que ali na cruz deu a sua vida por cada um de nós, e daqueles seus escolhidos que ainda não estão entre nós, e que nós, enquanto família da fé, responsável por alcançar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir da boa nova, que nós possamos ser este instrumento, reconhecendo a nossa condição, e apesar de nós, a gente buscar esses nossos irmãos que estão sendo chamados, mas que ainda não abriu o seu coração para conhecer a boa nova do Evangelho. Eu quero orar e depois a gente tem um tempo de perguntas. Amém? Pai querido, obrigado mais uma vez por esse tempo que o Senhor nos concede. Quero agradecer, Senhor Jesus, pela paciência de cada irmão. E quero agradecer, Pai, por tuas palavras aqui, aquilo que o Senhor nos apresentou, aquilo que o Senhor nos mostra, Pai, que é a nossa condição de pecado, que nós nascemos assim, nós somos descendentes de Adão e Eva, que nasceram, Senhor Jesus, como diz a tua palavra ali em Eclesiastes, puros, mas caíram, Senhor Jesus, conscientes de que estavam caindo. Por isso, Pai, nós não podemos ter desculpas perante o Senhor, porque essa descendência, Senhor, já nasce totalmente depravada, totalmente, Senhor Jesus, preparada para o pecado. Eu quero pedir a tua bênção sobre mim, sobre cada um dos irmãos aqui presentes, sobre a minha família e sobre cada família, Senhor Jesus, para que a gente possa estar o tempo inteiro dedicando tempo de oração, tempo de estudo da tua palavra, tempo de conhecimento, para que a gente possa, Senhor Jesus, ser usados pelo Senhor para dar honra e glórias ao Deus, ao Pai eterno, e assim possamos, Senhor, ter o prazer de desfrutar da glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquei o tempo. Não quero fazer a pergunta não, Carlos. Eu quero compartilhar com os meus irmãos algo que eu aprendi estudando sobre a depravação, aspecto negativo e o aspecto positivo da depravação. O aspecto negativo é esse muito mais claro para a gente. O poder que o pecado tem de nos corromper. Não há nada em cada um de nós que possamos dizer que é bom. Não tem nada, 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 nada. Então, quando Jeremias diz que nosso coração é enganoso, até aquilo que a gente acha que está certo, a gente pode estar enganado, a gente pode estar errado. Por causa do poder do pecado, do quanto ele nos atingiu por completo, mente, coração, vontades, tudo. Então, isso nos ajuda a olhar, né, e entender muito do que acontece à nossa volta. É um aspecto negativo. O pecado veio, estragou tudo. Então, as pessoas que se levantam contra nós, tanta maldade no mundo, é por causa do pecado que entrou no mundo. O aspecto positivo é que quanto mais eu reconheço o poder desse pecado, mais eu enalteço a graça de Deus, porque ela é suficiente para corrigir essa depravação total. Então, eu que fui alcançado por Cristo, vejo como a depravação é positiva, porque ela me faz enxergar o tamanho da graça, o tamanho do amor e o quanto eu dependo dele. Eu não sou nada.
Eu preciso totalmente dele. Então eu tenho que correr para ele e pedir: Senhor, me livre desse pecado. Me livre dessa depravação. Me transforme continuamente à semelhança de Jesus Cristo. Então eu aprendi isso. Não tem só um aspecto negativo da depravação, há um aspecto positivo. Ela existe para enaltecer, para glorificar e mostrar a grandeza, a majestade, a bondade do nosso Deus em resgatar e nos livrar pela sua ação na cruz ao entregar seu filho. Então, conhecer a depravação total me ajuda muito a lidar com aqueles que se levantam contra mim, irmãos em Cristo, que às vezes se levantam contra mim. É porque o pecado está lá, precisa ser transformado. E eu preciso entender que somente a graça faz isso. E a depravação total me ajuda a sempre reconhecer quão pecador eu sou, quão difícil eu sou, quão limitado eu sou, que mesmo quando eu acho que estou certo, eu ainda posso estar errado nos meus julgamentos, nas minhas análises. E aí eu corro para Deus e peço: Senhor, por favor, me transforma. Salmo 79, se eu não me engano, verso 9, ele faz uma oração dupla. Ele pede a Deus para perdoar o pecado e pede a Deus para livrar do pecado. Então nós precisamos orar sempre assim. Não é só pedir perdão pelo pecado. Senhor, não me deixe pecar. Porque se é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, quando eu peço para Ele me livrar, Ele me livra. Obrigado, Carlos. Meus irmãos, daqui a pouco. Queria até pedir perdão aos irmãos. Se eu não falasse isso que eu vou falar agora, eu vou ficar falando sozinho em casa, porque eu não falei lá na escola dominical, fiquei com muita vontade de falar e não falei. E é uma coisa muito importante, porque em breve eu vou fazer 60 anos de escola dominical. Vai ser um aluno, né, eu vou fazer uma festa de escola dominical. Só na igreja presbiteriana, 35 anos de escola dominical na igreja presbiteriana. E um dos assuntos mais difíceis é esse. E muitas vezes a gente sai tangidos, apertados com essa doutrina, mas não bem afinados. E é importante, porque muitas vezes a gente olha, por exemplo, uma festa de carnaval, a gente vê, olha, evidências da depravação total. E outras vezes nós participamos de uma solenidade, onde as pessoas estão bem dentro de toda uma liturgia ali e tal, tudo muito bonitinho. Ali não tem muita evidência da depravação total. E a depravação total, ela permeia tudo. Mas é importante aqui, é isso que eu gostaria de deixar colocado aqui. Essa doutrina é depravação total, moral e espiritual do homem. Levou o homem à ruína. Mas é importante, e Calvino nunca deixou de ressaltar isso, é ruína, é queda, não é desprezo por parte de Deus. Nós não viramos um monte de lixo desprezível. Lutero ensinou isso, Calvino e Lutero ensinaram isso. Nós ainda somos imagem e semelhança de Deus, prontas para sermos restaurados. Isso é o que eu gostaria de deixar, porque muitas vezes a gente coloca a coisa como depravação total, como se fôssemos um monturo de lixo. E eu percebi isso muito quando eu estive, muitos anos atrás, em Salvador, e eu passava por aquele casario bonito e no meio do lixo. E eu sabia discernir muito bem o que era uma ruína de uma obra muito bem arquitetada, com lindos materiais e adornos ali, em queda, em ruínas, e o lixo por onde eu passava. Era claro, e Deus me fez compreender por meio dessa constatação. E eu acho que é isso que tem faltado, essa lembrança quando a gente ensina ou quando a gente está participando dessa preciosa doutrina que é a depravação total do homem. Muito obrigado. Queridos, isso é verdade. E o nosso coração, quem sonda é o Senhor, não é mesmo? Então é Ele que vai dar a palavra final sobre nós no dia do juízo. Eu queria trazer uma outra perspectiva também da graça da depravação total, no sentido de que, apesar de sermos totalmente depravados, eu penso
que ainda assim nós podemos ser um instrumento de Deus para a manifestação de alguma coisa que seja boa. É preciso entender que a depravação total ela não anula também a graça comum de Deus. É por isso que a gente percebe, às vezes, pessoas não salvas apresentando algum comportamento, alguma atitude boa. Não porque essa bondade ela é inata dela, mas porque Deus pode usá-la para os seus propósitos, que são sempre bons, perfeitos, e assim é uma expressão, uma mera expressão da graça de Deus, da graça comum de Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente reconhece a depravação total, a gente também identifica que nós também podemos ser usados por Deus como expressivos da graça comum dele. Só um instante. A gente pensando um pouquinho na palavra depravação, né? Então, muitas pessoas têm uma certa dificuldade de entender o significado realmente da palavra depravação, né? Então, é muito comum a gente fazer uma ligação à depravação com a perversão sexual, que é o mais comum que a gente tem hoje. Mas depravação também eu já dei lendo algumas coisas, que diz o seguinte, é quando o ser humano consegue piorar o que já está ruim. Então, a natureza humana já é ruim, já é assim, não é? Então, nós, por causa do pecado original, nós nascemos pecadores. E a nossa condição já consegue nos tornar pior. Então, a cada dia que a gente fica mais afastado de Deus, a gente vai piorando a nossa própria natureza. Então, por isso que é bem claro essa doutrina, porque se não é a graça de Deus, se não é Deus para nos trazer para Ele, jamais vamos conseguir sair disso. Porque, naturalmente, nós mesmos buscamos as piores coisas. Se não é Deus, não é a graça de Deus para estar ali com a gente buscar a presença de Deus, cada dia nós vamos tornar pior do que nós já éramos antes. Eu posso garantir que hoje a natureza humana hoje não sei quantas vezes pior do que aquela natureza primeira geração depois de Adão e Eva. Então, naturalmente, o ser humano vai se tornando pior. Não é? E a gente vê isso nos noticiários, no dia a dia, o ser humano perdendo os sentidos, perdendo o sentimento de pena e fazendo coisas horríveis por tão pouco, né? Bom, meus irmãos, eu acho que a gente teve aqui algumas visões que puderam compartilhar. A ideia que a gente tem sempre, quando a gente fala de obras, o Senhor pode usar, a gente vê obras, mas Ele também esclarece que toda obra, ela só é reconhecida por Ele, se estiver no nosso coração o sentido e a verdade de darmos honras e glórias a Ele. Qualquer que seja outras obras que não com esse propósito, não é bem-vindo. Ele reconhece que muitos podem. Amém? Quero convidá-los a logo mais estarmos no culto à noite e pedindo a bênção do Senhor sobre cada um de nós e sobre nossas famílias. Vamos com Deus e boa tarde.